qual seria o domínio desta função f de x. Como é que eu acho o domínio? Então, a gente tem que, quando você vai procurar o domínio, você vai analisar dentro da função aquelas partes da lei de formação da função que possam trazer alguma coisa que não é definida dentro dos conjuntos dos números reais. No caso dessa função, nós temos que 16 menos 2x deve ser maior ou igual a zero. 16 tem que ser maior ou igual a 2x, ou seja, 16 sobre 2 deve ser maior ou igual a x. Ou seja, 8 é maior ou igual a x. Então, o domínio da função, ele existe desde que o 8 seja maior ou igual a x, ou, equivalentemente, o x seja menor ou igual a 8. E aí nós vamos escrever esse domínio, né? Como é que a gente escreve, então, o domínio aqui? Então, a gente põe assim, domínio de f, ele seria composto pelos números x pertencentes aos reais, tal que estes números sejam menores ou iguais a 8. E aí nós já temos o domínio para a função definida na letra A representado. É somente isso que o exercício solicita. Ok? Vamos então para a situação letra B. Vamos ver o que é solicitado nesse item. Então, na letra B, nós temos aqui a função dada por, vamos colocar aqui a função da letra B, ó. F de x é igual a 5x sobre x ao quadrado mais 10. Isso menos 6. Então, onde é que nós podemos ter alguma operação que não pode ser resolvida dentro do conjunto dos números reais? No numerador podemos colocar qualquer valor de x, porque o numerador não tem nenhuma restrição dizendo que ele não possa ser zero. Pelo contrário, o que nós não podemos ter aqui seria uma divisão por zero. Então, ou seja, nós temos obrigatoriamente que definir o denominador aqui diferente de zero. Ok? Então, ou seja, x vai ser diferente de menos 10. X ao quadrado vai ser diferente de menos 10. Ou seja, se x ao quadrado é diferente de menos 10, o que vai acontecer? O x vai ser diferente de raiz quadrada de menos 10. Ou seja, como a raiz quadrada de menos 10, né, isso aqui não pertence aos reais, né, isso não faz parte do conjunto dos números reais, nós temos o quê? Que o domínio dessa função, ele pode ser qualquer, dentro dos números reais. Ou seja, o domínio vai ser os reais. Todos os números reais. Por quê? Como a raiz quadrada de menos 10 não é um número real, significa que não existe um número real, que é o quadrado, somado com 10 de zero. Então, ou seja, domínio, os valores que eu posso jogar aqui e resolver essa conta dentro do conjunto dos números reais seriam todos os números reais. Não existe um número no qual eu não possa calcular, né, essa operação para esta lei de formação. Na letra C, o que nós temos? Letra C, temos lá 5 que multiplica x mais 6 mais 7x ao quadrado menos 5 menos x ao quadrado elevado a 3 sobre 3x. Ok? Então, aqui nós olhamos na fórmula da função como um todo e percebemos que, como o índice aqui é par, um local onde nós podemos ter problema é dentro desse radical. Qual é a exigência para este radical?
que x mais 6 seja maior ou igual a zero, ou que x seja maior ou igual a 6. Então, dentro do domínio dessa função, para que essa função exista dentro dos números reais, nós obrigatoriamente precisamos ter o x maior ou igual a menos 6. Além disso, o outro ponto de problemas aqui dentro dos reais seria a divisão por zero. Então, outra condição que nós temos para que essa função exista é que 3x seja diferente de zero, ou seja, x tem que ser diferente de zero também, né? Para que o x seja diferente, para que o 3x seja diferente de zero, o x obrigatoriamente também tem que ser diferente de zero. Então, como ficaria a definição do domínio dessa função? Observe que a gente não usa as variáveis que estão no numerador, fora do radical, né, e aqui nos numeradores. Por quê? Elas podem assumir quaisquer valores. As únicas que possuem restrições são aquelas que estão dentro da raiz com índice par, e aqui no caso, no denominador dessa fração. Então, o domínio, nesse caso, da função, ele seria representado pelo conjunto de números x pertencente aos reais, tal que esses números sejam não nulos e, além disso, sejam maiores ou iguais a menos 6. Então, aí definimos de forma completa qual seria o domínio da função f de x.